Inglês, esportes, robótica e notas impecáveis. Atualmente, muitas crianças e adolescentes vivem com agendas e metas que fariam inveja a muitos executivos. O tempo livre virou luxo e o erro deixou de ser visto como parte do aprendizado. No Alerj Debate de hoje, vamos falar sobre parentalidade de performance, um termo ainda pouco conhecido, mas que se refere à tendência contemporânea de tratar a criação dos filhos como um projeto voltado para a maximização de resultados e de sucesso. Essa pressão parental muitas vezes cruza a linha do excesso e a conta não chega apenas para as crianças. Se os filhos estão sobrecarregados, quem gerencia toda essa engrenagem acaba sofrendo junto. Pais e principalmente as mães têm chegado ao limite do esgotamento físico e mental, tentando dar conta de uma rotina muitas vezes inatingível. Para entender melhor sobre essa questão, recebemos a jornalista, escritora, psicanalista e fundadora da trama Escuta, Escrita e Expressão, Tamires Torres, que também é mãe de 3 filhas e estudiosa das relações familiares. E também vamos conversar online com a psicóloga e psicanalista Maria Bruna Mota, que é especialista em clínica com crianças e adolescentes, além de pesquisadora dos desafios da parentalidade na era digital. Sejam muito bem-vindas ao Alerj Debate. Maria Bruna, para a gente começar, a abrir esse programa, eu queria que você falasse para a gente o que é, na verdade, esse termo, parentalidade de performance, como que a psicologia, ela define essa terminologia. Olá a todos, é um prazer estar aqui para falar de um tema que tem sido cada vez mais importante. Esse termo parentalidade de performance, a gente não tem uma data exata de quando ele inicia, não é um termo que a gente ainda vê muito, até nos estudos ou no dia a dia. Hoje, o que a gente vê em relação às crianças e adolescentes? Uma cobrança muito grande por parte dos pais e também por parte, muitas vezes, das escolas, para esse nome que a gente entende como performance. Uma performance de uma alta exigência para um período da vida que deveria ser muito mais uma preparação para o que ainda vai vir. Então, essa performance está atrelada muitas vezes também a ideais e sonhos desses pais que, por não realizarem alguma questão em suas vidas, projetam na criança como se esse investimento que a gente até fala na psicanálise de um certo investimento narcísico na criança fosse uma forma de obter por meio do filho uma satisfação pessoal de algo que esse pai, que essa mãe não realizou. Eu estou vendo a Tamires concordar muito com o que você está falando aqui. Tamires, você vem de uma criação de uma mãe muito exigente, que a gente conversou antes. Você se enxerga nessa realidade? Como é que você identificou que você viveu ou cresceu nessa parentalidade de performance? Eu fui concordando com o que a Maria Bruna foi dizendo e recordando, da minha história. A minha mãe, ela faleceu em 2019, ela teve um infarto. E antes, assim, na minha infância, eu sempre escutava ela dizendo que era importante estar formada e ser independente financeiramente e emocionalmente dos homens, Porque, assim, ela teve um casamento que foi tranquilo, mas também, quando eles acordaram que casariam e teriam filhos, eu sou a caçula, tenho mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão, mais velhos, até uma diferença grande assim, entre eles e eu, de 8 e 9 anos. Mas essa cobrança era com os 3, era mais com você? Era uma cobrança com os 3 por conta disso, assim, do que a Maria Bruna traz. Algo que ela não conseguiu realizar. Ela tinha o sonho de se tornar enfermeira, e estudar enfermagem em faculdade mesmo, só que por conta da lida com a casa, com os filhos e também com esse acordo que ali no meio do início do casamento com meu pai eles tiveram, ela não teve essa oportunidade. Então, ela realmente assim, era bastante incisiva e insistente para que a gente não estivesse nesse lugar que ela se colocou e que depois ela não conseguiu encontrar um caminho de saída para isso, mas que eu me vi
em vários momentos nessa necessidade por conta dessa realização que ela gostaria. Agora, de que forma, assim, né, que afetou a sua infância, a sua adolescência, talvez principalmente também, essa cobrança, essa pressão muito grande em cima de vocês, né, pela formação ali, né, por essa performance de atingir um resultado que ela, na verdade, gostaria de ter atingido, né? Assim, os afetos foram positivos e negativos, né? Se por um lado eu me formei, fui para o mercado de trabalho, escolhi jornalismo e depois fui também, a partir da minha própria análise pessoal, fazer psicanálise. E se hoje eu sou escritora também, assim, foi por conta dessas exigências que eu tive em casa de buscar minha independência feminina, financeira, emocional, enfim. Mas, por um outro lado, desse afetamento negativo, eu me cobrei muito de que eu não poderia errar. Eu não poderia deixar de fazer uma faculdade, uma formação, porque, aos olhos dela, eu não estava conseguindo realizar aquilo que era necessário para eu fugir meio desse caminho que ela escolheu e depois, acho que de alguma maneira, se arrependeu também. Certo. Agora, Maria Bruna, em que momento assim que o cuidado ele cruza essa linha tênue ali, né, de excesso de zelo e passa a ser essa questão de cobrança mesmo por performance? Como que os Uhum. pais até que estejam nos assistindo, eles podem aí observar, né, essa linha tênue ali num cuidado, num excesso de cobrança para que a criança e o adolescente, né, ele traga resultados de fato? Uhum. Toda vez que se percebe na criança uma mudança de comportamento, toda vez que se percebe nos próprios pais um cansaço que é diferente do cansaço do dia a dia, isso pode estar dando sinais de que tem um excesso. É esperado que qualquer ser humano erre. Então, uma criança, um adolescente que está em processo de formação, ainda mais. Pais e mães não deveriam buscar uma perfeição, porque são seres humanos também. Então, toda vez que essa cobrança começa a gerar ansiedade, prejudicar o sono, prejudicar o desempenho no trabalho, na escola da criança, por exemplo, em coisas que a criança tem facilidade de repente, sem nenhuma explicação. Há ali uma dificuldade para uma tarefa, muitos esquecimentos, isso costumam ser sinais de que tem uma sobrecarga, porque aquilo que é, digamos, natural, aquilo que é leve, que a gente faz dentro das nossas possibilidades, não costuma pesar, costuma ser agradável. E até aquilo que às vezes a gente não gosta, mas precisa de fazer, né? Até a criança que, por exemplo, não quer fazer uma tarefa, um para casa, mas ela sabe que precisa fazer, quando aquilo é leve, quando aquilo é dentro do esperado, aquilo se desenvolve. Quando as tarefas começam a acumular, cansaço, sintomas físicos, sintomas corporais, o sono, quando tudo isso vai ficando prejudicado, provavelmente tem algum excesso. E a criança, normalmente, ela espelha muito do que ela vê nos pais, naquilo que os pais orientam. Então, se a gente vê um sintoma da criança, muito provavelmente a gente tem que olhar para algo ali na relação dos pais Você dessa percebe, criança. desculpa te interromper, você percebe isso também dentro do consultório, Maria Bruna, assim, quando uma criança ou um adolescente chega para você, né, que é o seu público maior, né, de atendimento, você percebe que os pais também precisam desse cuidado? Escuto muitas coisas em supervisão, trabalhei durante muitos anos diretamente com o público infantil, tanto no contexto educativo quanto clínico, e a criança dá sinais. Quanto menor a criança, menos ela vai verbalizar, mas a gente consegue perceber ali por uma brincadeira, por um desenho, alguma coisa que chama a atenção, algum traço diferente do desenho habitual da criança, algum tipo de brincadeira repetitiva em que ela começa sempre a repetir a mesma cena. Quando a criança já é maior ou um adolescente, eles verbalizam. E eles trazem algo no sentido mesmo, de sentir uma pressão, de achar que é muito exagerado no ensino médio ter que escolher a profissão, escolher uma pressão muito grande, escolher uma profissão para a vida inteira. E Para a ainda vida, tem né? essa expectativa. Exato. Eu vejo muito isso, escuto isso de pais, de pessoas em geral. Essa expectativa de que ali no ensino médio se expõe o que vai fazer para a vida inteira,
sem a possibilidade de uma transição de carreira, sem a possibilidade de uma mudança. E nós somos transitórios. Tudo que acontece ao nosso redor está sempre influenciando a nossa subjetividade. E a gente já sabe disso, a gente sofre com isso, tem se falado disso, mas a gente ainda tem, enquanto sociedade, esse ideal de que tenho que escolher minha profissão no ensino médio, 30 é a idade do sucesso, tenho que estar bem estabelecido. Quem diz que a gente tem que estar As bem em metas já são determinada muito idade? dispostas assim para a sociedade, né? Então acaba que você parece que tem que cobrir ali todos os pontinhos que já foram ditados como regra, né? Mas na verdade acho que cada um tem a sua vivência, a sua realidade e a criança, o adolescente, ele vai sair ali do ensino médio, né? E ele vai amadurecer, vai passar por situações na vida que ele vai, de fato, talvez mudar de opinião ou querer uma outra opção depois, mais para frente, né? Então, é importante respeitar o tempo desse adolescente. Seria mais ou menos isso, Maria Bruna? Com certeza, Flávia. Se a gente pensar, a gente tem alguns marcadores que dizem mais ou menos do que é esperado para cada idade. Mas está tudo bem se a criança está um pouco aquém ou um pouco além desses marcadores. Então, se a criança demora um pouco para começar a falar, ou para começar a escrever, ou para começar a ler, isso não quer dizer que essa criança está tendo um desenvolvimento prejudicado. Cada um de nós tem o seu tempo. Quando esse tempo é respeitado, entendido, que a própria criança e adolescente, eles podem participar desse processo com os pais, a coisa se desenvolve por si só. A pressão, a cobrança de que tem que ser de uma certa forma, tem que ser esse ideal, os pais o fazem na expectativa de quererem melhor para os seus filhos, mas na verdade, muitas vezes acaba sendo o oposto, porque não está acompanhando o tempo daquela criança. E às vezes também não acompanha o tempo dos próprios pais, que têm tantas obrigações. É uma rotina ali muitas vezes inatingível, como eu falei na abertura, né? Agora, como é que você lida com essa questão com as suas filhas também, Tamires, né? Como que também essa relação de cobrança que você teve com a sua mãe, né, que acabou te afetando também aí na infância, na adolescência, permeia a criação das suas filhas hoje? Quando eu me torno mãe, eu sou mãe madrasta, né? Tenho 3 meninas em casa, uma de 15 que está no ensino médio, uma que está indo para o 6º ano, então está para a 2ª fase do ensino fundamental, e uma de 8 que está ainda nessa primeira fase do ensino fundamental, assim. Eu tento não fazer o contrário, porque eu entendo que muitos valores que foram passados para mim ali ficaram e que são valores que eu acho que são importantes a ser considerados e passados adiante também. E é Mas claro que a talvez sua mãe queria o melhor para você, né? sim, E da mesma forma você quer o melhor para as suas filhas, né? sim, exatamente. Mas eu só fui capaz de entender isso depois que eu também me debruço sobre a minha análise pessoal e vou fazer terapia. Talvez não fosse assim se eu não Tão tivesse simples de... buscado entender também o que a história de vida dela e o que isso significava para ela também. Ela não enxergava como um mal. Ela enxergava que assim ela me ensinaria alguma coisa que para ela era muito importante. Então, esses valores, alguns ficaram e outros não. Outros eu fui capaz de dispensar e dizer, não, não quero isso para as minhas meninas, sabe? E tento, assim, por exemplo, a de 15 anos, ela está muito pressionada, não pela família dela, mas por conta das redes sociais, das amigas, do convívio escolar, desse ambiente escolar, de escolher logo a profissão dela. E ela está no 1º ano do ensino médio, assim. Calma aí, né? O primeiro ano, ensino médio, já começa aquele foco, aquela coisa voltada para o Enem, vestibular, né? Então, eles já entram nessa dinâmica de Sim, formação, né? Com essa preocupação na cabeça ainda no primeiro no ano. 1º ano. E aí, em contrapartida, a Fernanda, que tem 11 anos, completou recentemente 11 anos, ela me questiona muito, assim, né? O que eu posso fazer, assim? Eu não gosto de escrever. Eu falei assim, não tem problema, não escreva. E digo para ela, assim, independente daquilo que você for escolher para a sua fase adulta, você precisa ser feliz. Então, se a sua felicidade for num sítio, no interior do Rio de Janeiro, ou qualquer que seja outro interior, cultivando, plantando para você comer e viver disso, assim, você não precisa ter uma formação, uma graduação
nem fazer um mestrado e um doutorado se isso for te fazer feliz, né? Porque a gente Você tira essa pressão dela, né? tiro, porque assim, eu não gostaria que ela tivesse diversas formações, por exemplo, e isso fizesse mal para ela e ela chegasse num estágio de ansiedade que eu tive, por exemplo. Agora, eu sou isso uma pessoa a ansiosa. terapia te ajudou muito, né? Como você falou. Eu queria que a Maria Bruna falasse também, até para os pais que estão nos assistindo, saberem da importância da terapia, né? De procurar ali um profissional quando perceberem que aquela criança ali está sendo sobrecarregada, ou mesmo que a rotina do dia a dia ali para pais, filhos, esteja sobrecarregada. Uhum. Sem dúvida, eu acredito que a terapia, a análise é um espaço de reconstrução, de ressignificação. O que é a grande diferença da terapia, né, da análise? Por que o pai, a mãe, o professor não vai resolver? A criança já tem muita carga afetiva em relação aos seus pais, professores, cuidadores. E o afeto é uma faca de dois gumes, que ao mesmo tempo que pode trazer uma liberdade, ele pode também aprisionar para lidar com certos fatores. Porque tudo o que a criança quer, e muitas vezes nós, é um espaço sem julgamento, um espaço de acolhimento. E tem um limite no quanto um cuidador consegue fazer, por causa do afeto mesmo. A terapia, então, se torna um espaço neutro para que essa criança se redescubra, se reinvente, a partir do olhar de alguém que vai olhar de forma atenta, mas sem cobrança. Alguém que também pode orientar aos pais, inclusive encaminhar esses pais para outro profissional para fazerem sua terapia também, para trabalharem as suas questões. Olhar para as emoções não é fraqueza, olhar para as emoções não é sinal de loucura. Todos nós temos emoções. Ir ao psicólogo, ao psicanalista, é como ir ao médico, ao dentista. É um espaço para trabalhar o aspecto emocional, para se escutar. E quando a gente se escuta, a gente consegue dar outros sentidos para aquilo. Esse é o diferencial da análise, da terapia, um lugar em que a gente consegue se escutar de forma, não digo totalmente neutra, mas sem esse julgamento moral que é natural dos nossos afetos do dia a dia. Perfeito, eu vou precisar interromper esse nosso bate-papo por um rápido intervalo, mas não sai daí não que eu volto já já. Estamos de volta com o segundo bloco do Alerj Debate de hoje, falando sobre parentalidade de performance ou pressão parental, com a escritora Tamires Torres e com a psicanalista Maria Bruna Mota. Maria Bruna, eu queria que você falasse para a gente agora de que forma, assim, né, como que esse termo parentalidade de performance ele ganhou força nesses últimos anos. Você acha que a internet, as redes sociais, elas contribuem para isso? Uhum. Esse termo surge justamente nesse cenário digital. E não tem, assim, uma referência de de que pessoa, que autor define esse termo. Ele foi surgir naturalmente como tudo que a gente vê na internet. E esse é um espaço que é muito potente, só que um espaço também que é muitas vezes perigoso, porque é um espaço onde facilmente a gente se deixa levar pelo mundo das imagens. É um espaço de recorte. Só que quando a gente está rolando ali, a criança, o pai, a mãe, por exemplo, rolando ali no feed de uma rede social, esse raciocínio de que isso aqui é um recorte da vida de alguém pensado, editado, não é o pensamento que a gente tem. E ali se começa uma cobrança imaginária com uma realidade que talvez não exista nem para aquela pessoa que está postando. É uma cobrança mútua, né? Por um ideal que Entre talvez nem crianças. seja, né? O ideal que não existe, né? Eu costumo dizer assim, que ideal é aquilo que não existe. Ele é importante em alguma medida, porque o que é da ordem do ideal, dos nossos sonhos, nos movimenta. A gente precisa disso também. O problema é quando a gente vive excessivamente no ideal e esquece de viver no aqui e agora, que a gente tem, que é o nosso palco. O que é minha vida aqui e agora? Ok, o ideal vai me direcionar para alguma coisa, mas o que eu estou tendo aqui agora? O que tem de bom também, né? Mas, claro, ninguém é perfeito, nem deve ser, sempre vamos ter coisas a querer ajustar na vida, né? Mas o que a gente já tem aqui, que já é bacana? Eu creio que a rede social, ela inflou muito
essas comparações que antes talvez a criança tinha ali com o colega da escola, que os pais tinham no ambiente de trabalho. Agora isso está maximizado. E aí é o risco quando a gente esquece de olhar que, opa, isso aqui é um cenário, não é a vida toda. E quais os principais riscos, assim, né, e desafios dessa parentalidade, essa criação na era digital? Eu acredito que o inflar desse imaginário, onde o sujeito se cobra cada vez mais a partir desse ideal, buscando uma situação na qual ele deposita a esperança de que isso vai resolver a sua questão, isso vai levá-lo a alcançar aquele ideal. E aí todo o excesso, qualquer excesso de qualquer ordem que o sujeito começa a criar na sua vida, isso leva a adoecer. Então, por exemplo, um pai que compara a sua criação com uma celebridade, que tem toda uma rede, uma estrutura, e que a gente não fala apenas da questão monetária, a gente fala também de equipes inteiras ali ao lado daquela celebridade, com quem ela pode dividir determinados cuidados da A rede de criança, por exemplo, apoio ali, né, que muitas a vezes a rede de apoio. celebridade vai contar e que muitos pais não contam, né, no seu dia a Muitos pais dia. não têm, Inclusive, eu queria que você muitos falasse pais não sobre têm. isso também, Tamires. Como é que é no seu dia a dia, na prática? É muito difícil não repetir, talvez, os mesmos erros que os seus pais, né, a sua mãe cometeu lá na infância? A gente tem que entender que não tem controle de tudo, inclusive dos sofrimentos dos filhos, né? Os filhos, eles vão sofrer E é independente da nossa importante que eles vontade. sofram, né? E é importante para ele também, no desenvolvimento dele, das relações dele, né? Porque ninguém está ileso disso, ninguém está livre disso. Então, a gente sofre quando a gente percebe que essa pressão está acontecendo com eles. Por exemplo, com a minha de 15 anos, a Júlia, eu não gosto de ver que ela está se cobrando tanto por essa performance já no primeiro ano do ensino médio, de uma cobrança que não é nem de casa, sabe? Então, mas o que a gente tem para fazer é aconselhar, orientar e desinflar isso também. Se por um lado a gente não consegue desinflar o todo, porque ela está na vida, está na linguagem, está nessas relações, em casa a gente consegue conversar e tentar diminuir essa pressão, né? Para que isso tenha, de alguma maneira, ela tenha esse retorno e esse acolhimento de casa também. E de que forma que vocês fazem isso em casa, no dia a dia de vocês, né? Para tirar um pouco ela dessa pressão, essa cobrança ali, né, da sociedade, do meio que ela está vivendo também no colégio, né, de formação. Primeiro, quando ela chega e se sente muito mal com isso, é dizer que está tudo bem, assim, ela não precisa, nesse momento, se sentir dessa forma. Ela não precisa escolher agora uma profissão. E por mais que ela, no futuro, esteja no terceiro ano do ensino médio e ela escolha algo e passe para uma universidade e depois ela veja no meio da universidade que não é aquilo que ela quer, por que não trocar? Por que não mudar? Se isso é da ordem do desejo dela, isso vai fazer bem para ela. Só porque, por exemplo, ela está terminando uma universidade, talvez ela não possa, de repente, pensar em uma outra carreira. É porque a gente está sempre pensando nisso, assim, né? Se formar rápido, para poder entrar no mercado de trabalho rápido, para que você consolide uma carreira rapidamente. Mas as crianças estão saindo muito rápido do ensino médio, às vezes com 18, 19 anos, e faz uma faculdade, emenda logo uma faculdade e termina aí, de repente, uma faculdade com 25, 20, às vezes menos, né? Será que você tem mesmo que seguir essa carreira até os 30, 35, 40, se você chega aos 40 anos e percebe que, putz, eu quero mudar. Dar essa liberdade ali para os seus filhos, né? Agora, como é que você lida com as redes sociais em casa, né? Essa cobrança que vem do mundo externo, porque você tem ali esse controle, digamos assim, dentro da sua casa, né? Para dar mais liberdade para os seus filhos, mas qual orientação, como é que você faz em relação às redes sociais, à internet? Assim, a internet e as redes sociais, ela está no mundo, ela está posta, assim. A gente tenta diminuir esse uso frequente em casa e estabelecer um tempo determinado para que elas usem as redes sociais e também façam outras coisas que é brincar, ser feliz com outras coisas também.
mas não tem um caminho onde você diga não e impeça esse uso, porque se elas não forem usar em casa, elas vão usar em outros lugares, né? Porque elas não vivem só em casa. Elas têm outros momentos de lazer, de escola e de recreações, de outras atividades, onde ela vai estar com outras pessoas que usam também. Então, assim, eu acho que o caminho não é negar, acho que o caminho é estabelecer um limite de uso e de orientação também desse uso. Porque tem certos aplicativos que não dá para alguém da idade da de 8 anos, da de 11, e talvez a de 15 já possa utilizar. Então, assim, aí é sustentar isso mesmo. Assim, a de 11 e a de 8 não tem TikTok, por exemplo, e a de 15 já tem. E é sustentar que é de acordo também com o desenvolvimento, com a fase, com a idade, que elas também vão abrindo e descortinando outras possibilidades. Agora, Maria Bruna, a Tamires falou aqui a importância também ali do brincar, né, na relação das filhas dela. Qual a importância da criança, né, do adolescente, ele ter esse tempo livre ali para o ócio também, né? Qual a importância do ócio no desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes, principalmente nessa era digital que a gente vive? O ócio é restaurador. Se a gente pensa no sono, como aquele momento que a gente está ali sem fazer teoricamente nada, né? Mas o nosso corpo está trabalhando para preservar a memória do que a gente fez durante o dia, recuperando o músculo, enfim, tudo isso que acontece ali no processo de sono. Esse ócio não é simplesmente fazer nada, que às vezes é muito associado com algo que não é produtivo, mas é um lugar até para restaurar, para que esse momento produtivo possa acontecer de forma satisfatória. Então, eu diria que o ócio ele é essencial e um tempo livre, onde que a criança possa escolher o que ela fazer, dentro, claro, dos limites ali, como a Tamires comentou, em que ela possa estar um pouco assim, fora de telas. O brincar é a linguagem da criança, o lúdico é brincar, é a linguagem da criança. E, então, acho que é interessante oportunizar espaços também. É onde, às vezes, o pai e a mãe podem ter um pequeno trabalho, porque é muito mais fácil dar o celular, o computador, levar para uma praça, para um parque, para a casa de um coleguinha, ficar olhando essas crianças brincarem, dá mais trabalho. Mas é um trabalho que vale a pena, é um trabalho que eu acho que até pode evitar certos prejuízos no futuro. Agora, como que as instituições de ensino, né, outros ambientes, como a Tamires falou aqui, porque em casa ela tem um trabalho, mas a filha dela também passa grande parte do tempo, né, as filhas dela, dentro do colégio. Então, assim, como que as instituições de ensino, elas também podem colaborar nesse sentido? Na minha época, né, é estranho falar assim, né, na minha época, porque todo mundo está nessa época o tempo todo. Mas quando eu era criança, eu lembro que o recreio, o intervalo era de 10 minutos, né? Isso desde quando eu era uma criança muito pequena até adolescente. Esse tempo ele não variava, então é um intervalo padrão que, pelo que eu converso com meus parentes que trabalham na escola, é muito similar. E falta muita atividade criativa, que trabalhe todos os tipos de inteligência, porque a inteligência não é só matemática, português, linguagem, né? É também o esporte, né? Essa inteligência artística, sinestésica do movimento. Eu acredito que seria muito interessante ter mais tempo livre para as crianças e também atividades voltadas para o manual, para o criativo, que saem um pouco só dessa cognição linguística e matemática, para desenvolver habilidades como um todo. Agora, você tocou num ponto também que eu queria perguntar dessa linha tênue de novo, né? Porque as atividades, principalmente criativas, esportivas, elas são importantes ali para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Como que os pais, eles podem perceber que eles estão talvez exagerando, né? Passando do ponto ali nesta questão de atividades para as crianças e para os adolescentes? Sempre observar marcadores, orientações médicas de profissionais de saúde. Então, por exemplo, com 1 ano de idade, é esperado que a criança já esteja falando e andando. Mas se a criança estiver demorando um pouquinho, talvez não tenha nada errado com ela, é só o tempo. Ali por volta dos 6 anos, 7 anos, espera-se que a criança esteja lendo. Mas se ela demorar um pouquinho também, não tem problema. Assim como não é um problema uma criança que com 4 anos já está lendo. E a gente até acha bonitinho, né? As crianças precoces,
e se assusta com uma criança que demora mais. Mas muitas vezes essa criança precoce e que começa a ser estimulada porque ela tem essa habilidade desde pequena, ela sofre muito mais. Não, e Porque ela pode acaba gerar uma lidando com ansiedade no mais. futuro para essa Sim, criança, né? sim, porque ela acaba lidando com mais informação, mais coisas do que ela talvez dê conta ali, né? Então, comecei a observar o que que essa criança faz, o que que meu filho faz que o deixa feliz. Qual o limite de uma atividade? E deixar a criança ser criança, o adolescente ser adolescente. Agora, a Tamires, mais uma vez, está concordando aqui muito com tudo que você está falando, Maria Bruna. Tamires também é escritora, né, além da formação como jornalista. Tem alguma relação o seu escrever com essa parentalidade de performance, essa forma de criação, né, ou a mulher moderna? Como é que você relaciona essa sua partida para a escrita, né, os seus livros? Qual relação que ele tem com tudo isso que a gente vem falando aqui hoje? Total relação. Por quê? Com 11 anos de idade, eu já estava escrevendo algumas historinhas em casa e colava na geladeira para que os meus familiares lessem e, né, queria mostrar ali que eu estava escrevendo. E eu era muito elogiada. Fui tão elogiada que eu não quis saber de escrever até uma certa idade. Então, eu escolhi o jornalismo meio como um contraponto. Eu escreveria, mas eu não escreveria as minhas próprias histórias. Eu escreveria, narraria a história de outras pessoas, estaria ali nesse fazer jornalístico que é de escrever, mas também que é de entrevistar, né? Buscar ali os lados, né? As verdades de cada um para poder escrever uma notícia. Porque eu não queria me autorizar a escrever as minhas próprias histórias, porque eu tive a pressão do excesso de elogio. Então, assim, às vezes a gente esquece que não é só a depreciação e dizer que você vai para o lado das artes, para o lado da escrita, para a música. Tem muitos pais que agem dessa forma, assim, né? E isso não vai dar dinheiro, né? Então, assim, isso não vai ser legal para você. É melhor você fazer uma outra faculdade, algo que te dê mais uma possibilidade de subir, de ter esse sucesso, que significa o sucesso, né? Por Sucesso é muitas sempre vezes ligado ao significa financeiro, ter né? dinheiro, né? Esse desenvolvimento assim. Então, às vezes tem família que cai para esse lado, né? De que, olha, não faz nada ligado à arte porque isso não vai te dar um retorno financeiro. E só que ao contrário disso também às vezes prejudica. E mais uma vez, assim, eles não quiseram me prejudicar, mas eu lia dessa maneira. Eu entendi que aquele excesso de elogio pelas histórias que eu escrevi e colocava lá, e eles riam com aquilo ali e me diziam, olha, você vai ser uma ótima escritora. Aquilo foi, para mim, algo que pressionou, porque eu queria dar conta de ser uma ótima escritora. E eu não sabia se eu ia ser uma ótima escritora e como que isso ia acontecer assim na minha cabeça, né? Decepcionar, né? Agora, qual foi a virada de chave para que você, de fato, se tornasse a escritora que você é hoje, né? Análise. eu fui descobrir primeiro eu fui descobrir que a escolha do jornalismo, assim, a comunicação, para mim, é uma escolha que eu levo até hoje na minha vida. Só que assim, primeiro que eu tinha, assim, 3 trabalhos de uma vez só e não sabia como que eu dava conta disso. Então, eu passei por algumas redações, por algumas agências de comunicação, tinha um tempo, assim, de trabalho extenuante, e fui entender que eu estava fazendo isso também para não me dar tempo de pensar na minha vida. E depois que eu entendi que essa escolha do jornalismo foi algo que tinha a ver com o desejo de escrever, com o amor pela escrita, e passei por sessões de análise, passo até hoje, também não tem como não deixar de fazer, foi a virada de chave, né? Entender que eu poderia ser uma escritora, que eu poderia colocar as minhas histórias no mundo e que tá tudo bem, assim. Não tem uma questão Atingir o resultado máximo sempre, né? de ter essa alta performance de caramba, eu vou ser, sabe, vou ganhar muito dinheiro com isso. É claro que a gente quer ganhar muito dinheiro com isso. Mas também, assim, tem um outro lado que é o desejo, o prazer de você sentar na frente de um computador e de escrever, que não é pago por nenhum lugar.
É algo que você Fazer o que você constrói. gosta, né? Exatamente. Agora, Maria Bruna, a gente estava falando aqui dessa questão, né, da escrita, a Tamires exemplificou para a gente também que ela viveu ali uma fase com muitos trabalhos, né? Como que também essa parentalidade de performance, ela gera esse burnout parental também, né? Porque a sobrecarga, ela vai para a criança, mas ela também acaba afetando os pais, né? E aí, como que isso atinge os pais também? Qual a relação desse burnout parental com essa parentalidade de performance? Porque acaba que não é só a expectativa do pai, da mãe ali em relação à criança. É a expectativa que esse pai, que essa mãe tem também em relação a si próprio. É uma cobrança de como eu posso ser o melhor pai, eu estou fazendo o correto. E cobrança, né? A gente está A falando muito culpa isso de, aqui, de mas mãe e de pai é universal, eu acho, A né? valorização da Eu acho que a maternidade mãe, a mãe ela vai estar sempre culpada, por Sim. mais que ela tente fazer o melhor ali, né, para os filhos, obviamente, que é o que todo pai e mãe quer fazer. Eu acho que a culpa vai sempre estar junto dos pais, não é mesmo? sim, não só dos pais da criança, todos vamos Também. carregar a culpa. A culpa é um sentimento que acredito que deveria ser mais tratado com maior naturalidade. Nós não somos feitos só dos sentimentos que eu falo assim, entre aspas, bonitinhos. Tristeza, culpa, inveja, egoísmo, tudo isso faz parte do que é ser humano. Ser humano é ser imperfeito. E quanto melhor a gente consegue acolher essa imperfeição, acredito que, paradoxalmente, melhor a gente vai tendo produtividade em outras coisas, porque a gente aprende a fazer dentro do que é possível. Uma coisa assim que eu digo para os pais: não existe pai e mãe que não traumatize seus filhos. Esse traumatismo que os pais fazem em relação aos filhos é estrutural. A criança precisa ver o sofrimento. A criança precisa olhar para os pais e vê-los como imperfeitos. Isso contribui muito mais para a construção da sua subjetividade do que pais que passam uma imagem ali de serem muito perfeitos, de serem poderosos, grandes. A criança, ela se espelha nesses pais. É importante Então, se esses... naturalizar ali todos os sentimentos, sabendo lidar com essas frustrações que são naturais do dia a dia mesmo, né? Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu vou pedir só para vocês fazerem as considerações finais, né? Bem resumidamente, se você puder, Maria Bruna, começar, qual mensagem que você deixa, né? Principalmente para os pais que nos assistem hoje, como lidar com essa linha tênue aí, né? Do cuidado para o cuidado em excesso, buscando cada vez mais uma performance ali dos seus filhos. Eu digo aos pais que se autorizem, antes de serem pais, serem homens, mulheres, de serem seres humanos imperfeitos. Se autorizem a olhar para as suas necessidades também, e não só as necessidades da criança. A criança precisa olhar para vocês e entender: os meus pais se cuidam, eu posso me cuidar também, mas eu não preciso ser perfeita para ser cuidada ou para permitir, eu não preciso alcançar uma perfeição. Porque assim a criança consegue entender que mesmo que ela erre, que, enfim, alguma coisa que ela faça não seja tão legal assim, ela vai ser acolhida e amada, e para continuar a sua trajetória na vida. Muito obrigada. Tamires, mensagem que você deixa também para outros pais, outras mães que estejam nos assistindo hoje. Eu gostaria de dizer assim, que nem toda mãe, nem toda família tem uma rede de apoio, né? Como, por exemplo, hoje eu tenho um apoio do meu marido e da babá e das coisas que são organizadas assim em casa. Mas por muitas vezes, e muitas famílias brasileiras, assim, esse apoio não existe e as mães, né, vivem solo e isso acaba prejudicando também esse trabalho que ela tem e essa culpa que ainda cresce mais, porque ela precisa estar fora trabalhando e às vezes o celular e a rede social é um único recurso também de rede de apoio de manter essa criança ocupada de alguma maneira. Então, assim, tem vieses e vieses, sabe? Nem tudo é certo, nem tudo é errado. É de acordo com as possibilidades de cada um. Então, assim, gostaria de acolher todas essas mães, tá? Então, esse é o meu último recado. Muito obrigada mais uma vez pela participação das duas aqui hoje, viu? É isso, né? Que os pais eles possam perceber que são várias camadas, né? Cada um tem uma realidade, cada um vive a sua realidade.
E é importante naturalizar isso e não se cobrar tanto, para também não jogar essa cobrança para cima dos filhos. Mais uma vez, muito obrigada, viu? E se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, é só acessar o nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima!